A crucificação, um dos momentos mais conhecidos e impactantes da história. Um evento que, sem dúvida, mudou o curso do mundo. Mas por trás desse ato havia pessoas de carne e osso. Líderes religiosos, governantes e até um traidor. As decisões deles selaram um destino. Mas e o destino deles próprios? É exatamente essa a pergunta que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar nos registros históricos e nas tradições para tentar descobrir quais foram as consequências para cada um dos principais envolvidos nessa história. E para guiar essa nossa análise, temos este princípio, que é bem forte e encontrado nas Escrituras. Ele define o tema central que a gente vai ver se desenrolar aqui. A famosa lei da causa e do efeito em plena ação. Ok, vamos começar pelo círculo mais íntimo, talvez o mais chocante, a traição que veio de dentro. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos. Pensa só, Judas caminhou com Jesus, viu milagres com os próprios olhos e mesmo assim o traiu por essa quantia, 30 moedas de prata. De acordo com as Escrituras, esse era o preço de um escravo. Pesado. E que momento, hein? Um gesto que deveria ser de carinho, de amizade, foi usado para identificar Jesus para os guardas. Mas o mais impressionante é que mesmo ali naquele instante, Jesus ainda o chamou de amigo, quase como uma última chance para o arrependimento, mas Judas, ele seguiu em frente. A partir daí, a queda de Judas foi vertiginosa e brutal. Quando ele viu que Jesus tinha sido condenado, o remorso bateu com força total. Ele tentou devolver o dinheiro, mas os sacerdotes foram frios. O problema é seu. E aí, completamente sozinho e consumido pela culpa, ele tirou a própria vida. Os relatos históricos descrevem um fim terrível, combinando o enforcamento com uma queda, na qual seu corpo se despedaçou. O campo, que foi comprado justamente com aquele dinheiro da traição, ficou conhecido como Aceldama, o campo de sangue, um lembrete perpétuo do preço do sangue inocente. Agora, vamos para o próximo nível de responsabilidade. As autoridades religiosas que, para proteger o próprio poder, arquitetaram toda a condenação. Olha, aqui a dinâmica do poder é tudo. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, o chefão, quem realmente dava as cartas era o sogro dele, Anás. Prova disso é que Jesus, quando foi preso, foi levado primeiro para Anás. Isso já diz tudo sobre onde estava o verdadeiro comando. E essa frase do Caifás é muito reveladora. Mostra bem a motivação dele. Não era uma questão religiosa, era política pura. Ele via Jesus como uma ameaça que podia desestabilizar a paz com Roma e destruir a nação. Foi um cálculo totalmente frio. Só que o poder que eles tanto quiseram proteger simplesmente desmoronou. Anos depois, Caifás foi humilhantemente tirado do cargo, e o império da família de Anás virou pó quando os romanos destruíram Jerusalém. Relatos sugerem que o próprio Anás morreu de forma violenta durante o cerco à cidade. Chegamos agora nos governantes seculares, aqueles que tinham autoridade final para libertar Jesus, mas que acabaram escolhendo o caminho da conveniência política. Pilatos estava numa verdadeira encruzilhada. Ele chegou a declarar a inocência de Jesus 3 vezes. Ele sabia que as acusações eram por pura inveja, mas a pressão da multidão e dos sacerdotes foi imensa com a ameaça final. A lealdade dele a César estava em jogo. E então veio o gesto que ficou famoso na história. Um ato teatral para declarar sua inocência na frente de todo mundo. Mas como a história mostra, essa tentativa de fugir da responsabilidade não o livrou das consequências. A carreira que ele tentou salvar foi na verdade destruída. Fontes históricas como o escritor Eusébio relatam que ele foi chamado de volta a Roma, perdeu seu cargo, foi exilado e, consumido pela desgraça, acabou cometendo suicídio. Um fim desonroso, bem longe do poder que ele tanto valorizava. Depois, a gente tem Herodes. Diferente de Pilatos, que parecia em conflito com a verdade, Herodes só queria um espetáculo. Ele esperava um milagre, um show. Como Jesus ficou em silêncio, Herodes simplesmente o ridicularizou, tratando o momento mais solene da história como puro entretenimento. A ironia do destino dele é profunda. O homem que zombou do Rei dos Reis acabou sendo ele mesmo despido de sua realeza terrena. Acusado de traição, ele perdeu tudo: título, terras, poder e morreu como um exilado esquecido. Bom, agora que vimos o destino de cada um, vamos tentar juntar as peças. O que a história desses homens nos diz sobre temas maiores, como justiça, culpa e redenção? Esse é talvez um dos momentos mais arrepiantes de todo o relato. A multidão, incitada pelos líderes, não só pediu a crucificação,
mas também invocou uma maldição sobre si mesma e sobre as futuras gerações. E em contraste direto com esse clamor, vem a resposta de Jesus. Enquanto a multidão pede vingança, ele ora por misericórdia. É o confronto final entre a justiça humana e o perdão divino. E aquela declaração da multidão se tornou terrivelmente profética. 40 anos depois, o historiador Flávio Joséfo descreve a destruição de Jerusalém pelos romanos como uma catástrofe de fome, violência e massacre. Foi o cumprimento tanto do clamor da multidão quanto dos avisos do próprio Jesus. Então, como interpretar esses eventos? As fontes oferecem basicamente duas perspectivas. A primeira é a da justiça divina. A colheita é inevitável daquilo que foi plantado. A segunda, de uma visão mais espiritualista, é a da lei do retorno. Não um castigo, mas uma lição kármica para a evolução da alma em vidas futuras. Mas, e este é um ponto muito importante, mesmo em meio a todo esse cenário de justiça, a porta para a misericórdia permaneceu aberta. O centurião ao pé da cruz, muitos sacerdotes e milhares de pessoas em Jerusalém se converteram, mostrando que a oração de Jesus por perdão foi de fato ouvida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A queda desses homens poderosos foi um ato de punição, uma lição para a alma ou um alerta para todas as gerações? A forma como a gente entende as consequências das escolhas deles sobre poder, culpa e justiça ainda define muito do nosso mundo hoje.